A figura 2, que não está à escala, representa uma criança a descer um escorrega cuja secção inclinada tem um comprimento de 4,0 metros. Considere que a criança desce o escorrega partindo do repouso e que a sua aceleração se mantém constante durante a descida. Admita que a criança pode ser representada pelo seu centro de massa, modelo de partícula material. Considere duas situações distintas. Situação 1. A resultante das forças dissipativas que atuam na criança é desprezável. Então, se a resultante das forças dissipativas é desprezável, significa que neste caso terei a força de atrito que é 0. Se eu pensar em termos do esquema, eu tenho a criança sobre a qual está a atuar uma força gravítica e uma reação normal ao plano do escorrega. Esta força gravítica é uma força oblíqua aos eixos coordenados, logo eu posso decompor a força gravítica segundo os eixos coordenados, segundo x e segundo y. Como o movimento é ao longo do plano do escorrega, ou seja, segundo a componente x, significa que a força gravítica segundo y e a reação normal não têm qualquer influência neste movimento. E desta forma, se não acontecesse, a criança iria andar aos saltinhos. Então, isto implica dizer que a reação normal é igual, em termos de valor, à força gravítica segundo y. Então, a minha força resultante vai estar única e simplesmente relacionada com a força gravítica da componente segundo x. E não é mais do que a massa vezes a aceleração 1. No caso da situação 2, a resultante das forças dissipativas que atuam na criança não é desprezável, ou seja, significa que a minha força de atrito é diferente de 0. Voltando ao esquema, então eu tenho outra vez a criança, sobre a qual tenho uma força gravítica a atuar, uma reação normal e vou ter na mesma a decomposição da força gravítica segundo as componentes x e y. Mas, para além disto, eu vou ter uma força contrária ao movimento, ou seja, uma força de atrito. Na mesma situação, segundo a componente y, ou seja, a vertical ao movimento, não existe qualquer força resultante, porque senão a criança não escorregaria, mas andava aos saltinhos, então significa que a minha reação normal tem, em termos de valor, o mesmo valor da força gravítica segundo y. A minha força resultante vai estar relacionada com a força gravítica segundo x, porque é a força que está no sentido do movimento, menos a força de atrito, que é a minha força contrária ao movimento. Logo, como à minha força gravítica eu vou-lhe retirar a minha força de atrito, significa que a minha força resultante, neste caso, vai ser a massa vezes uma aceleração 2. Mas a minha força resultante em 2 vai ser menor que a minha força resultante em 1. Ou seja, a minha massa vezes a aceleração 2 é menor que a minha massa vezes a aceleração 1. Estamos a falar da mesma criança, logo a minha massa vai ser a mesma. Então implica dizer que a aceleração 2 é menor que a aceleração 1. Mas ambas as acelerações são no sentido do movimento, ou seja, no sentido da descida. Segundo o que nos diz aqui, diz, nos esquemas seguintes, o vetor A1 representa a aceleração da criança na situação A1. E nós podemos verificar que todos os esquemas, o vetor aceleração A1 é igual. Logo, em qual dos esquemas o vetor A2 pode representar a aceleração da criança na situação 2?
Há dois esquemas que nós podemos excluir logo, o esquema B e o esquema D. Porquê? Porque a aceleração encontra-se com sentido contrário ao movimento, e isso não é verdade, porque a criança desliza segundo escorrega, logo vai ter que ter uma aceleração segundo o movimento. Então, perante esta situação, no caso da situação 1, a aceleração 2 diz-me que é maior do que a aceleração 1. E da dedução que nós efetuamos, verificamos que isso não ocorre. Efetivamente, a aceleração 2 é menor que a aceleração 1. Logo, o único esquema correto será o esquema C.